Segunda questão que eu quero falar para vocês de casamento olha o que está escrito em Efésios 5:32. Diz assim, olha o que Paulo diz. Grande é este mistério. Diga comigo, mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha o que Paulo revela no final do texto. É quase que ele falasse assim, vocês acharam que eu estava falando de casamento? Não, eu estou falando de Cristo e a igreja. Por que nós não podemos inverter as coisas? Presta atenção. Vocês lembram no Antigo Testamento, quando Deus pedia para que houvesse um sacrifício, o sacerdote sacrificasse? E aí ele coloca lá assim, precisava ser um cordeiro perfeito, de 1 ano, não podia ter a pata quebrada, não podia faltar uma orelha, não podia ter nenhum defeito. Esse cordeiro tinha que ter a idade certa, tinha que ser o primeiro nascido e tinha que ser perfeito. Agora eu te pergunto, por que tinha que ser assim? Por que eu não poderia levar um cordeiro sem uma pata? Por que eu não poderia levar um cordeiro que não foi o primeiro que nasceu? Por que eu não poderia levar um cordeiro diferente? Por que tinha que ser exatamente daquele jeito? Deus come cordeiro, gente? Sim ou não? Ele fala, eu não gosto sem pata, fica com gosto estranho sem uma pata. Não, eu adoro a orelha, por que você trouxe? Ele não come cordeiro, gente. Por que tinha que ser daquele jeito? Exatamente daquele jeito? Porque não era sobre o cordeiro. Era sobre o que o cordeiro apontava. Não pode ser diferente, porque aquilo era um símbolo que apontava para o cordeiro que iria vir. Aquele cordeiro representava Jesus que viria. E Jesus era o primogênito, e Jesus era perfeito, e Jesus era puro. Então não era sobre um cordeiro, era sobre Cristo. Então o símbolo não podia estar errado, porque ele apontava para aquilo que viria. Agora, por que um casal tem que permanecer nos papéis corretos? Porque não é sobre o nosso casamento. O meu casamento aponta profeticamente para algo que está por vir, cara. Aonde Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e eles vivendo em plenitude vão mudar a história da humanidade. Não é sobre casamento, gente. Não é sobre mim e sobre a Val. É sobre Jesus Cristo e Ele casando com a sua noiva, a igreja, e mudando toda a história da humanidade. Um novo céu e uma nova terra. O casamento é um símbolo profético, que não aponta mais para o Jesus na cruz, aponta para o Jesus ressuscitado, cara, que é o cabeça. E que unido com a igreja, o seu corpo, representa o Cristo, que iria mudar toda a humanidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós fomos chamados a participar de um símbolo profético. Você que estava triste porque você não nasceu um cordeiro, não tem problema. Você foi chamado para participar do movimento profético de Deus, com o seu casamento. Então deixa eu dizer uma coisa, não é sobre você e não é sobre mim. Nós somos apenas símbolos daquele que virá. E eu queria te ensinar, eu queria te incentivar, perca o seu casamento, perca o seu relacionamento para apontar para ele. Mas eu, mulher, gostaria de ser líder. Para com isso, cara. Fica na sua posição, porque você aponta para uma igreja gloriosa. Mas eu queria deixar minha mulher fazer as coisas. Seja homem, cara, assuma a sua posição e aponte para aquele que virá, o Cristo Jesus, cara. Que as pessoas olhem para o seu casamento e vejam o que vai acontecer profeticamente. Próxima vez que você estiver num casamento e a noiva e o noivo estiverem lá entrando, lembre-se, cara, um dia aquilo vai acontecer de verdade. Vai ser Jesus naquele altar e a igreja, nós naquele altar. Porque é para isso que serve o casamento, para apontar para Ele. Eu queria te ensinar a perder seu casamento. Porque quando você perder seu casamento, você vai achar. Não é sobre nós, gente, não é sobre nós. Sabe, se eu e a Val ficarmos um focado no outro, olhando para a cara do outro e falando, vai, me ama, não, me ama, agora você tem que me amar, você não me falou isso, você não me falou aquilo, e ficar um olhando para a cara do outro. Se a Val ficar olhando na minha cara, ela vai achar defeito na minha cara, gente.
Ela vai perceber que uma orelha é maior que a outra, que meu nariz é meio torto, que um olho... Ela vai começar a perceber um monte de defeito. Sabe qual é o problema de vários namoros e vários casamentos? Vocês ficam assim, ó. Não tinha visto a espinha aqui? Não, aqui. Não é isso casamento, gente. O que é casamento? Casamento é um do lado do outro, olhando para o mesmo lugar, cara. Cristo Jesus, cara. O reino de Deus, cara. Olhando para o mesmo lugar. Não dá tempo de brigar se vocês têm o mesmo projeto, vocês têm o mesmo objetivo, vocês querem chegar no mesmo lugar. Não tem como brigar. Sabe? Vocês são um time, cara. E eu tenho uma teoria, né? É uma teoria, tá bom, gente? Não é uma teologia, é uma teoria. Eu tenho a impressão de quando o homem não está em sua posição, os filhos não amam Jesus. E quando a mulher não está em sua posição, os filhos não amam a igreja. Porque vocês foram chamados para representar Cristo e a igreja para a próxima geração, cara. Então, se alinhem, cara. Se alinhem.